Boa noite, igreja. Saúde os irmãos da paz de Cristo, amém. Vamos estar iniciando, iniciando o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Vamos estar levando um momento de oração. Pedir ao pastor Valmir que esteja fazendo essa oração, apresentando este culto ao Senhor. Tudo que irá acontecer aqui seja para a honra e glória do nome dele. Graças a Deus, Senhor Deus, por estarmos aqui novamente, igreja reunida, no corpo de Cristo, para alçarmos a Ti, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, por aquilo que Tu és, o nosso Deus, nosso sustentador, nosso Criador e principalmente o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor tão grande para conosco, dando, Senhor, Teu Filho Jesus, tornando-se homem semelhante a nós, a fim de que entregasse a sua vida ali na cruz, levando todo aquele sofrimento, Senhor, no nosso lugar. Abençoa, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, que entrega a Ti esse culto de adoração. Nós pedimos, Senhor, que cada parte seja dirigido por Ti, pelo Teu Espírito. A palavra, os cânticos, as orações e as meditações do nosso coração sejam tudo para Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá para os nossos avisos. Na próxima quarta-feira, estaremos iniciando um estudo à luz do casamento. O pastor vai estar trazendo esse estudo aí, falando sobre o casamento. No grupo do WhatsApp está escrito, o título, acho que é Casamento à Luz da Bíblia, não me recordo muito bem, eu estou sem o celular aqui. Mas é na próxima quarta-feira que vai estar acontecendo, às 19h30. Na próxima terça-feira, dia 24/2, nós teremos a reunião de líderes, às 19h30. Toda terça-feira nós temos também agendamento com o pastor, atendimento pastoral, agendado com antecedência. Então, aquele irmão que precisar desse atendimento pastoral, esteja procurando o pastor, o telefone está no nosso boletim, tá? E aí marcando com antecedência para poder estar tendo esse atendimento. Todo terceiro domingo do mês nós temos, após a EBD, o evangelismo, Nossa ação social, oferta com alimentos não perecíveis para o nosso celeiro. Se preferir, faça também pelo Pix ou envelope. Todo último domingo do mês, o nosso café comunhão, às 8h30. E também na primeira segunda-feira do mês de março, nós estaremos fazendo a vigília de oração, Desde o ano passado que está acontecendo essa vigília de oração. E aí agora na parte da tarde, de 15 às 16 horas, dia 2 de março. Nós temos aqui os aniversariantes, dia 28 agora desse mês, é aniversário de casamento do pastor Rafael e da nossa irmã Juliana, e também da irmã Dalma e o Antônio, dia 28 agora desse mês. Então, nós estamos também em campanha, para adquirir a caixa de som para o evangelismo. Então, ofertem, irmãos. Vamos agora para o nosso boletim. Na página 4. Vamos estar fazendo a leitura bíblica. Pedir que aqueles que puderem se colocar de pé, reverência à palavra do nosso Deus. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestis-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja guardada no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos.
habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos agora no momento de dedicação, dízimos e ofertas, chamar o pastor Valmir para estar aqui na frente, nos conduzindo. Eu pedi do pecador, longe do meu Jesus, para me achar tua servidão, a descer, Senhor. Eu estado Cristo viu, dando-lhe sua mão, e salvar me conseguiu na perdição. Genuinamente, aqui esteja levando a Deus com uma oração de gratidão. Senhor Deus, queremos te louvar pela tua bondade, pela misericórdia, pela fidelidade. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu grande amor por nós. Obrigada porque estamos na tua casa. Muito obrigada por você nos trouxe até aqui. Nós te rogamos, Senhor Deus, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, para que a nossa adoração, que hora de fazermos, possa subir como um cheiro suave. Aquilo que não te agrada, Senhor, seja retirado, não só neste momento, mas seja retirado da vida dos teus servos aqui, Senhor, porque desejamos te agradar, desejamos nos santificar, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os nossos irmãos, toda sorte de Deus que nós rogamos. Aceita a nossa adoração que te fazemos neste local e fale conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Momento de canto do Ministério de Louvor, da palavra.
continuar adorando ao nosso Deus. Nós vamos cantar um louvor que diz por quem tu és. E nós vamos declarar para o Senhor que nós estamos aqui na presença dEle. E a pensar em tudo que Ele tem feito, que Ele fez por nós e ainda há de fazer. Nós vamos continuar adorando a Ele. E se a igreja achar por bem ficar de pé, aquele que pode ficar de pé, né, para adorar o nosso Deus, vamos adorar Ele. pelo que Ele é. Não adoramos ao Senhor pelo que Ele faz, né? Nem pelo que Ele vai fazer, mas porque Ele é Deus, o grande eu sou, e Ele já fez por nós. Agora Ele espera do seu adorador que o adore em espírito e em verdade. E o próximo louvor diz: quero que valorize, né? Aquele que recebeu o Espírito Santo, né, de Deus. Que é o louvor que diz: quero que valorize
nós recebemos o Espírito Santo e
esse louvor, né? Tem algumas traduções, mas no final a letra está falando a mesma coisa, né? O próximo louvor é ser reconhecido. Ele nos acha, né? Que nós possamos ser reconhecidos por Ele, né? Como verdadeiros adoradores, né? Aquele que busca adorar o Pai em espírito e verdade, apresentar a Ele um culto racional, um culto que nós entendemos que Ele é merecedor, a Ele é honra, a Ele é glória. Nós apenas somos servos e vamos adorar Ele, né? Toda a igreja olhando para o céu como se o céu estivesse aberto agora e adorando aquele que é digno de toda honra e toda glória. Amém? Ele está comigo?
sincero adorador. O coração de um sincero adorador que reconhece que é falho, fraco, mas que tem um desejo de te servir, te adorar na beleza da tua santidade. Queremos te adorar, Deus, porque o Senhor espera isso de nós. O Senhor nos criou para o louvor de tua glória e queremos te buscar, como já foi falado ali na oração anterior, que o Senhor possa estar recebendo, Pai, na sala do trono, os louvores entoados aqui. Que nós não viemos agradar homens, nem adorar homens, mas quando nós servimos ao Senhor, aquele que é do Senhor entende e se alegra em tua presença. Que a tua igreja, Deus, possa estar renovada pelo teu Santo Espírito, Deus, de tal forma que saímos daqui, Deus, diferente do que entramos. Saímos daqui, Deus, mais leves, Deus, acreditando, Pai, que o Senhor recebeu, Deus, o louvor desses pequenos adoradores. Pedimos essas bênçãos, grato por tudo, pedimos pela família do pastor José Quero, ó Deus, abençoa ali, aquela família lutada, aquela igreja, Pai, dê ânimo, dê tudo que ela precisa, sabendo que o Senhor, o teu Santo Espírito tem poder para isso. Alivia, Deus, o sofrimento daquele povo ali, daquela família, Deus, do nosso irmão que partiu. Oh Deus, tenha compaixão, Deus, daquelas vidas, esposa e as 4 crianças. Somos gratos por tudo, receba o nosso louvor, continue, ó Deus, em nosso meio, Deus, recebendo tudo, Deus, que vai ser ainda falado aqui no dia de hoje, na noite de hoje. Somos gratos ao Senhor. E a bênção que a tua igreja precisa, perdoando assim os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Vou chamar as crianças para estarem vindo aqui na frente. Vamos estar orando, né, por esse pequenininho. Vem lá. Pedir ao pastor que esteja levando a Deus uma noite de oração para os nossos pequeninos. Pai bendito, te agradecemos pelo privilégio, Pai, de estarmos culto ao Senhor neste momento. Apresentamos a Ti nossos pequeninos, Pai, as crianças que congregam aqui conosco, Pai. Estarão se retirando para uma sala de embaixo para prestar culto a Ti, Pai. Uma linguagem que elas compreenderão melhor do que estarem. Agradecemos ao Senhor. Pedimos que o Senhor use os professores que foram selecionados, Pai, para esta noite, para estar instruindo essas crianças no caminho que elas devem andar, Pai. Abençoa com toda sorte de bênção. Fala também, Pai, com esses professores que estarão lecionando lá embaixo, pregando a Tua palavra para as crianças, Pai, que sejam abençoados por Ti. Que Teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos só puxar o corinho. Pelo deserto abrasado, seus cordeirinhos a chamar, muito desejoso de os salvar. Vai buscar, seus cordeirinhos vai buscar, para Deus possa abençoar. Podem descer. Chamar o pastor. Passa a palavra. Queridos irmãos, boa noite, graça e paz de Cristo Jesus. É um privilégio estar aqui com os irmãos nessa noite. Estive pela manhã pregando a palavra de Deus,
e agora, nesta noite, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Para mim, é sempre um grande privilégio poder falar das maravilhas do Senhor. Enquanto Ele der o fôlego de vida, nós estaremos adorando, servindo, falando de suas maravilhas, seja aqui no templo, no santuário ou nas ruas. Nós estaremos falando desse amor maravilhoso. Estivemos ali em Vila do Sol ontem, falando do amor de Jesus, vidas reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, e hoje nós temos esse privilégio de estar aqui domingão adorando a Cristo Jesus. Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia aí em Juízes, capítulo 3. Nós estaremos falando, seguindo a temática que já está proposto aí em nosso boletim, também no grupo do WhatsApp aí da nossa igreja. Juízes, capítulo 3, verso 15, é o texto que eu estarei falando, e eu dei um título para esta mensagem, né? O juiz canhoto que mudou uma nação. Juízes, capítulo 3, verso 15. Assim diz a palavra do Senhor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjaminita. Pai bendito, te agradeço pelo privilégio de estar em tua casa, de poder falar das tuas maravilhas. Pai bendito, nós estamos aqui no nome de Jesus, reconhecemos que essa igreja é do Senhor Jesus, Pai. Estamos fazendo menção da tua palavra, Deus bendito. O pregador que aqui se encontra é do Senhor, Pai. As ovelhas, os irmãos que estão aqui ouvindo, Pai, este sermão são do Senhor. Tudo aqui é teu, Pai. Toma em tuas mãos, fala conosco, Pai, por intermédio do teu Espírito Santo. Proporciona, Pai, em nosso coração edificação, Pai. Desejamos ser edificados pelo Senhor. E se alguém em nosso meio que não teve um encontro com o Senhor Jesus, que essa seja uma noite de salvação, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, Eude foi o segundo juiz de Israel. Nós conhecemos a história do povo de Israel, e principalmente Juízes. Ela retrata 4 episódios que sempre aconteceram com o povo de Deus. O que acontecia nesse ciclo? Era sempre um ciclo. Qual era o primeiro ciclo? O povo, ele era fiel a Deus. Segundo, o povo, ele era infiel a Deus. Terceiro ciclo, o povo, por conta da sua infidelidade, experimentava a ira de Deus. E o quarto ciclo, o povo se arrependia e Deus abençoava, Deus restaurava a aliança e o povo de Deus voltava a ter paz. Essa é a história que nós vemos com todos os juízes de Israel. E em diversos outros livros, como Reis, Crônicas, nós vemos sempre esses 4 ciclos. Mas principalmente aqui em Juízes, o povo fiel, o povo infiel, a ira de Deus e o povo que se arrepende. Então, se nós lermos, por exemplo, o verso 11, nós vamos ver o finalzinho da história do primeiro juiz. Os irmãos lembram qual foi o primeiro juiz de Israel? Foi o irmão mais novo de Caleb, não é isso? Qual era o nome dele, os irmãos lembram? Otiniel. Então nós vemos que ele foi o primeiro juiz de Israel. Aconteceu esses 4 ciclos e nós não vamos focar aqui, mas no verso 11 nós vemos o finalzinho. O povo já tinha se arrependido, o povo estava caminhando com o Senhor e a paz reinou. O texto sagrado diz assim: então a terra ficou em paz durante 40 anos. Depois o Otiniel, que era o juiz da época, ele veio a falecer. Domingo passado eu preguei aqui um texto de Josué. E Josué, ele liderou o povo de Deus, ele sucedeu Moisés. Chegou um tempo que Josué ficou velhinho, 100 e poucos anos, era o tempo dele, e Deus o recolheu. E aí começa o tempo dos juízes, né? Deus, ele tinha uma promessa, aquela promessa que foi feita para Abraão, que a posteridade de Abraão seria como as estrelas do céu, como a areia do mar.
Isaac, Jacó, Deus levanta um libertador quando o povo de Deus, por conta de pecados, erros, falha, se tornou escravo da maior potência mundial da época, o Egito. Então o povo de Deus era escravo, Deus levanta Moisés, Moisés conduz o povo marchando, peregrinando o êxodo, né, rumo à terra prometida. Aquela geração de Moisés morreu, Deus levanta Josué, e Josué, ele cumpre essa promessa que Deus tinha feito para Abraão. Através de Josué e toda a sua geração entram na terra prometida. Nós lemos Josué capítulo 6, quando Deus deu Jericó, e o povo girou em torno das muralhas, né? Os sacerdotes tocaram a trombeta e Deus deu aquela cidade. O povo estava estabelecendo, e as tribos foram conquistando a terra prometida, mana, leite e mel, mas tem que trabalhar. Trabalha, mas a vitória é certa. Quem garantiu a vitória é certa naquele que nos garantiu a boa obra. Então o povo de Deus está avançando, o povo de Deus está progredindo, marchando, conquistando cidades, indo, tomando posse da terra prometida, a terra que mana leite e mel. Esse é o contexto. Aí as tribos, depois que Josué morre, não tem um líder, as tribos passam a participar de algumas guerras isoladas. Só uma terra, nós vemos logo aqui no início de Juízes, só a tribo de Judá estava participando de uma guerra. Cada tribo ela tinha o líder daquela tribo, e até o momento que Deus ele estabelece o tempo dos juízes. O Otiniel ele é o primeiro, depois vem Eude. Aí lá no verso 11 nós vimos que o povo estava bem fiel, havia se arrependido, e o povo passou 40 anos de paz, até o tempo que o líder morreu. Como o líder é importante, irmão? Eu lembro de um tempo aí que eu vi no Facebook, uma página aí no Facebook, até de uma página batista, e vi comentários ali, parece que um pastor faleceu, não sei aonde, aí algum membro daquela igreja estava falando algo assim, estamos sem pastor há 1 ano e não sei quanto tempo, né? O vice-moderador está conduzindo a igreja. Aí eu vi umas 2 pessoas comentando que estavam felizes em estar daquele jeito, sem pastor. Mas nós vemos que tudo na vida, não só na vida da igreja, tem que ter liderança, tem que ter alguém para estar apontando um norte. Estamos orando, né, pelos nossos queridos irmãos ali em Praia Linda, estão vivendo esse luto, essa dificuldade, mas imagine se cada líder do departamento agora inventa de trabalhar da forma que é a igreja bombando, avançando, progredindo. Deus ele conhece todas as coisas, mas Deus ele vai levantar, ele vai estabelecer um líder. Eude passou a ser um novo juiz, um novo líder de Israel, um novo líder militar. Os juízes eram líderes militares, eram governadores da nação de Israel. Era diferente do líder religioso, que era um sacerdote que trabalhava junto ali com o juiz militar, governador, para julgar as causas, e tinha a parte religiosa, que era a parte dos sacerdotes, a responsabilidade dos sacerdotes. Então nós vemos no verso 12 uma infidelidade, esse ciclo: fidelidade no verso 11, aí nós vemos a infidelidade no verso 12, tornar então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, adoraram os deuses de Eglon, rei dos Moabitas, e o texto diz: fizeram mal fizeram mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. Então os amonitas e os amalequitas, que eram um povo inimigo, não gostava do povo de Israel, se uniram para guerrear contra Israel. O verso 13 diz: e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. Os irmãos lembram qual era a cidade que tinha esse apelido de cidade das palmeiras? Jericó, lá do capítulo 6 de Josué, é onde Deus ele dá Jericó para o povo de Deus, marchando rumo à terra prometida. Depois de tanto tempo, a terra ficou 40 anos em paz,
no tempo do primeiro juiz de Israel, Otoniel, aí o povo de Deus perdeu Jericó para o inimigo. Veio Amonitas e Moabitas, matou um monte de israelita e tomaram a cidade. A cidade que era dos cananeus passou para o povo de Israel e agora estão com os Moabitas e com os Amalequitas. É claro que o povo de Deus, nós conhecemos a história, recuperou de novo esse ciclo. Fidelidade, infidelidade, ira de Deus. A ira de Deus é o quê? Ah, vocês querem servir outros deuses? Tá bom, viva conforme a sua vida. E nós sabemos que um abismo leva a outro abismo. Deus ele entrega o povo às suas próprias vontades, é isso? Arbítrio livre? Então vai lá, serve a outros deuses. Aí o que aconteceu? Vários israelitas, esposas, filhos, passam por muitas e muitas dificuldades. 18 anos, Jericó, que era do povo de Deus, que tinha uma promessa de Deus, ficou com os amonitas, com os moabitas. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos moabitas, 18 anos, verso 14. No verso 15, que é o texto que nos dá, o texto base dessa mensagem, nós vimos os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É a terceira parte do ciclo, onde vem o arrependimento. Eles se arrependeram de seus pecados. Eles buscaram o Senhor. Não aguentou 18, imagine, 18 anos, você que filho do rei, vivendo como escravo. De novo. Então os filhos de Israel clamaram, se arrependeram, buscaram o Senhor. E o Senhor suscitou um libertador. É hoje, o segundo juiz de Israel, homem canhoto. Fala aqui da família dele, do pai dele, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Por intermédio dele, enviaram aos filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Então, irmãos, nós vamos ver que Deus, usando como exemplo agora Eude, o segundo juiz de Israel, Deus ele usa talentos, ele usa algo que é pessoal, que é intrínseco, que Deus ele te deu para que você seja instrumento de Deus para fazer a diferença. Nós vemos muitas pessoas que às vezes, eu sou esquisito, eu tenho esse negócio, ou eu sou tímido para trabalhar de determinada forma. Deus ele vai usar você da forma que você é. Que Deus ele usou Eude, um homem canhoto, é estranho, né? Um homem canhoto, mas nós conhecemos um pouquinho de história, até a minha sogra está aqui, né? Canhota, né? Quantas e quantas pessoas no passado não apanhavam porque era canhoto, está escrevendo conversa com ela, está escrevendo com a mão errada, você tem que escrever com a mão direita, certo é a mão direita. Pessoas eram queimadas, pessoas eram mortas, pessoas apanhavam muito para poder escrever com a mão direita ou para ser destro. E aqui nós vemos uma pessoa que tinha uma baita diferença, era meio esquisitinho, ele era canhoto, mas Deus usou, ele usou as habilidades que ele tinha. Nós vimos muito por aí, é canhoto ou não? É canhoto, né? Veio o pessoal canhoto, tem uma habilidade fenomenal no futebol, né? Quem joga futebol, eu lembro numa época tinha um jogador do Flamengo chamado Felipe, ele era do Vasco, depois foi do Flamengo. E o Flamengo foi campeão várias vezes em cima do Vasco. E esse jogador chamado Felipe, ele sempre dava o mesmo drible, né? Ele fingia que ia para um lado e ia para o outro. Aí os outros times colocavam 2 zagueiros para defender. E todo mundo sabia que era o mesmo drible, mas ninguém conseguia pegar. Ele sempre passava lá e era bem habilidoso e conseguia sempre fazer o gol e levar o Flamengo a ser campeão. Então, nós temos muitas habilidades. Nós temos algo que de repente pode aparecer com um certo defeito, mas Deus ele vai te usar do jeito que você é. Só você se conhece. Algo que de repente você diz, não, eu não sou bom, isso aqui, fulano é melhor, sempre que alguém é melhor. Poxa, Deus ele vai te usar. Como é que inicia a história desse juiz fazendo a diferença? Que é o primeiro ponto dessa mensagem, sendo diferente para fazer a diferença. Nós somos diferentes. Algumas pessoas são diferentes. Eude, ele era uma pessoa diferente. Porque o que acontecia? Hoje, por exemplo, um soldado, um militar, ele era um
policial, você vê um policial, ele está ali de serviço, ele está com um coldre, que é um local onde você vai colocar sua pistola. Você coloca aqui a pistola, ele trabalha na rua, então ele já está com uma munição ali na câmara, pronto para usar, caso algum miliante tente alguma coisa contra. E é muito fácil ele pegar uma pistola, que é algo pequenininho, e ali empunhar e atirar e defender quem tiver que defender. Diferente de uma espada. Imagina, eu sou destro. Uma espada vai bater mais ou menos até aqui a minha batata. Aí eu sou destro, eu vou botar uma espada aqui do lado direito. Imagina como é que eu vou tirar uma espada. Ela vinha, eu tenho que ficar todo troncho, todo, fazer um malabarismo. Então espada não é como pistola. Se eu sou destro, a espada tem que estar aqui do lado esquerdo. Eu vou puxar, eu já puxo ela defendendo. Eu já puxo ela defendendo, depois atacando, guerreando, lutando. Então, todo mundo era destro. O normal era ser destro. Só Eude que era canhoto. Então, ele por ser canhoto, a espada dele ele tinha que colocar do lado direito. E o que acontece? O texto conta, nós vamos ler um pouquinho mais, a partir do verso 16, nós vemos ele já conta a história que ele está com o punhal. Esse rei de Eglon, o texto diz que ele era muito gordo, mas muito gordo. Pense num cara gordo demais. Eu lembro de uma história que eu li no jornal uma vez, de um caso que estava uma certa empresa, estava assumindo creme de leite. Aí fizeram uma inspeção, um balanço, e ali naquela empresa estava faltando mais de 80 caixas de creme de leite. Aí, procedimento interno, investigação, sindicância, vamos ver o que está acontecendo, por que está sumindo esse monte de creme de leite. Aí, enfim, para encurtar aqui a história, descobriu que dentro desse paiol passava um certo cozinheiro, que o caminho da cozinha era o paiol, tinha que passar pelo paiol de mantimento. Aí esse rapaz, esse cidadão, ele era cozinheiro, ele tinha que acordar muito cedo, de madrugada, 3, 4, 5 horas da manhã, para poder cortar aquelas toneladas de carne, de frango, para poder servir para o pessoal, os colegas de trabalho. E ele era bem gordo. Depois ele descobriu, investigação, enfim, apurou que toda vez que ele entrava ali, ele tinha que pegar a chave emprestada, cedinho de manhã, ele ia. Depois o resultado lá da conclusão foi que sempre quando ele entrava, quando ele saía, terminava de cortar, já tinha gente trabalhando, o pessoal já tinha chegado. Sabe o que ele fazia para esconder? Ele levantava a banha da barriga dele, que era grandona, imagina um cara com 150 quilos. Ele levantava a barriga, escondia as toladas de creme de leite ali embaixo, aí botava a barriga para baixo, caiu aquele negocinho, e ele saía, e ninguém percebia, estava escondido dentro dele. É mais ou menos algo que aconteceu aqui. Eude, ele foi visitar esse rei, o texto diz que ele era muito gordo. Aí Eude foi, primeiro, nós sabemos que ninguém fala com autoridade. Se você for visitar aqui o prefeito da cidade, você não vai entrar armado, tem detector de metais, é perigo, ele é autoridade, ele tem que ser protegido. Hoje em dia até celular é um crime. Ninguém entra na presença de uma autoridade com celular. Tem um escaninho, você vai trancar ali, vai botar sua chave. O que acontece? Eude, ele conseguiu chegar lógico que Deus ele deu a direção, ele conseguiu chegar na presença desse rei gordo, acho que tem o nome dele aqui, Eglon, né? Rei dos Moabitas, Eglon, né? O texto diz que ele era bem gordo, não sou gordofóbico, tá, irmão? O texto está dizendo aqui que quando ele deu uma espadada, ele usou uma estratégia, ele falou: rei, eu tenho a palavra de Deus aqui para poder compartilhar contigo, eu tenho um negócio aqui. Aí o rei, opa, palavra de Deus, tirou aquele soldado, todo mundo vai falar que eu vou compartilhar a palavra. Aí eles foram para um cantinho reservado, né, para o gabinete do rei, ali, né, ele já tinha conseguido entrar com a espada. E todo mundo, hoje você vê o policial vai desconfiar de alguma coisa, vai fazer inspeção aí no bandido, sai passando a mão em tudo que é lugar, né? Olha aqui, as partes íntimas, né? Você vê mulheres que escondem drogas, escondem nas partes íntimas, arma, pode ter uma pistola escondida nas partes íntimas, o policial vai ali e bota a mão em tudo para poder fiscalizar. Nesse tempo, a arma era a espada. Então, o pessoal olhou logo para onde, né? Normal.
normal, olhou para cá, com essa perna aqui, não está vendo espada nenhuma, ele não está armado, entrou, só que ele era canhoto. Deu para esconder. Os homens usavam aquelas roupas grandonas, igual as mulheres usam, vestidão, né? E ele botou por dentro daquela roupona, só que do outro lado, de repente algum soldado pode até ter passado a mão só desse lado, não sei, o texto não diz, né? Eu estou imaginando aqui, conjecturando, mas enfim, o texto mostra que foi uma diferença que ele tinha por ser canhoto, e ele conseguiu colocar a espada do lado direito, camuflou e conseguiu ir até a presença do rei. Aí o líder morreu, ele deu uma espadada, o texto diz que pelo fato de ele ser muito corpo, a espada sumiu dentro dele, a gordura tomou conta de tudo e acabou que o cara ele morreu. E o texto diz que ele estava com dor de barriga, foi ao banheiro, foi se aliviar, o texto diz que ele foi se aliviar na privada e ficou um tempão ali, ninguém quer incomodar, aí tinha um portíco, uma porta pequena, por onde Eude saiu por ali e ele voltou para onde estavam seus amigos israelitas trazer o exército, porque o rei caiu, a liderança do inimigo caiu, e assim o povo de Deus poderia estar avançando sem ser combatido, porque normalmente o líder que dá ali a direção, e nós vemos no continuar do texto que o povo de Deus ele foi vitorioso, ele foi bem sucedido. Juízes 3,16 é onde mostra ali que Eude ele fez uma espada de dois gumes. Já ouviu essa expressão lá no Novo Testamento? Espada de dois gumes, ou espada de dois fios, né? Ele fez uma espada de dois gumes, né? Tem um comprimento, a medida, e ele botou por baixo das suas vestes no lado direito, porque ele era canhoto, né? Então, Eude vai ali e derrota o rei dos Moabitas. Deixa eu ver aqui a partir do verso 17, levou o tributo a Eglon. Ele foi lá pagar um tributo, né? Pagar um imposto, levar um presente. Foi a estratégia que Deus deu para ele chegar até a presença desse rei. Aí no verso 17 diz que Eglon era homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que trouxera e saiu com ela. Porém, ele voltou a um ponto que estava onde tinha ali imagem de escultura, e Eude foi e disse para o rei Eglon: eu tenho uma palavra secreta para te dizer. Estratégia, né? É para aquele soldado sair e deixar o rei sozinho. Aí o rei Eglon falou: tá bom, pode falar. Aí ele pediu para que todos saíssem da sua presença, o rei. Eude entrou numa sala de verão uma sala que o rei tinha só para si, e sentado, o rei sentou. Aí Eude foi e falou para ele: eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar contigo. Aí Eglon foi e se levantou da cadeira. Então Eude, ele usou um talento natural dele, algo que Deus deu para ele, o fato dele ser canhoto. Então ele conseguiu usar esse talento natural e a habilidade que o talento dá. Você vê história de autistas que são bem melhor em uma determinada tarefa que uma pessoa que não é. Uma pessoa que tem uma síndrome de Down desenvolve uma certa habilidade em determinada área que uma pessoa que não consegue ser tão bom quanto ele é. Então, cada pessoa tem uma habilidade. Todas as pessoas têm habilidade. Não existe pessoas que não têm algo especial que Deus não vai usar. Tudo Deus ele vai usar para a sua glória. Nós temos que entregar nossas habilidades. Nós temos que entregar isso que é uma aparente dificuldade, uma aparente que eu acho que isso é um erro, eu acho que isso é pequeno, poxa, eu tenho vergonha. Né? Você vê pessoas, testemunho de pessoas no YouTube, nas redes sociais, pessoas que não têm braço, que não têm perna. Tem um famosão aí, um cara famosão, ele surfa, ele não tem braço nem perna, tem só um cotoquinho aqui, e o cara faz tudo. É um palestrante, ele viaja o mundo todo, e hoje sabe o que ele fala? Graças a Deus eu não tenho braço nem perna. Desenvolveu outras habilidades, e através da dificuldade dele, ele consegue ganhar pessoas para Jesus, ele consegue testemunhar. Nós vemos no Novo Testamento, Paulo escrevendo para a igreja: me fiz de judeu para ganhar judeu, me fiz de romano para ganhar romano, me fiz de fraco para ganhar os fracos.
e fiz de tudo por todos para no final chegar a ganhar a Deus. Então, né, pessoas até dão um jeitinho de se adaptar, né, pessoas agem de determinada forma. Eu não tenho time, mas o pessoal ali só fala de time, então eu vou dar um jeito, eu vou falar que eu sou com um time ali, para ter um assunto em comum, para poder chegar naquele povo, ter o que falar, para no final apresentar o que é mais importante, que é apresentar o Evangelho. Então o Eude, ele usou uma habilidade que ele tinha para libertar o povo de Deus das garras, da prisão de um inimigo que era opressor. Deus, ele está pronto para usar um talento natural que você possui, que eu possuo. Deus, ele quer nos usar para nós fazermos a diferença em nossa geração, em nosso meio. Êxodo, capítulo 31, é um texto que nós podemos citar, é o que vai acrescentar ainda mais isso que nós estamos vendo aqui, porque o tabernáculo, quando ele estava sendo construído, nós vemos aqui em Êxodo 31, Deus, ele deu habilidade para pessoas, habilidades que pessoas não tinham, talentos que pessoas não tinham. O que ele tinha? Eu tenho Deus, eu estou aqui, eu sou Rafael, eu sou Valmir, eu sou Juliana, eu sou ele, estamos aqui, usa. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu batizei no mês, fui batizado, reconheci Jesus como o Senhor da minha vida no mês, no outro mês fui batizado, no outro mês, você quer critério aqui da igreja para trabalhar? Eu quero é trabalhar. No outro mês eu já fazia parte de uma igreja com 6.000 pessoas, irmão. Uma quadra inteira dessa aqui era a igreja, uma igreja gigantesca. Aí imagina um novo convertido, 2 meses de crente, eu fazia parte de um ministério chamado Integração e Batismo. Que a igreja tinha, Igreja Batista Monte Oreb, lá em Campo Grande. Qual era a minha função? A minha função tinha várias funções dentro desse ministério. 6.000 pessoas, muita gente para trabalhar. A minha função era recepcionar aquelas pessoas que reconheciam Jesus como Salvador. Vinham aqui à frente, o pastor fazia apelo, vamos lá meu filho, a gente levava para uma salinha e a gente tinha um primeiro encontro, falava um pouquinho ali, recepcionava bem, já pegava os dados, orava junto com ele, mostrava o que é reconhecer Jesus como Salvador. Enfim, foi muito legal, muito bacana poder trabalhar assim. Eu me coloquei à disposição, eu quero trabalhar, eu quero fazer a diferença. Eu estava no lamaçal, eu era escravo de Satanás, eu só fazia o que não prestava. Agora que eu sou de Jesus, eu quero somar força. E eu não sabia que eu era bom, não era bom em nada, nem crente eu era. Com esse Jesus velho de 20 para 21 anos. Eu quero ser crente, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa por Jesus. Ele fez por mim, ele entregou a sua vida. E ali, com 2 meses de crente, eu já estava trabalhando. Deus, ele quer nos usar. A gente sempre diz que na igreja tem a vaga, na igreja tem emprego, essa procurando emprego, vem trabalhar aqui. Deus, ele vai abrir as portas. Deus, ele vai abrir as portas. Aqui sempre há o que fazer. Então nós vemos aqui 2 pessoas que Deus capacitou para fazer algo especial, algo que dá até para trabalhar lá fora. Olha só, Êxodo 31, disse mais isso a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel. Esse nome é conhecido, né, por nós, Bezalel, né? Aí diz aqui qual tribo que ele era, quem era o pai dele. O texto diz que Deus encheu ele do Espírito e encheu ele também de habilidade. Eu estava comentando com alguém hoje, foi a irmã Vilma, estava lá, estava dirigindo o culto aqui hoje pela manhã, eu falei, nossa, estou tremendo, eu estou muito nervosa. Eu falei, irmã, tem 10 anos completos que eu estou nervoso. Toda vez que eu subo para pregar, eu fico nervoso. A semana inteira, nervoso. Fico tenso, porque não é de timidez, mas é temor a Deus, é responsabilidade em fazer as coisas de Deus. Imagina, irmão, alimentar o povo de Deus, isso não é qualquer não. É uma grande responsabilidade que Deus nos dá. Então, tem 10 anos que eu vivo alucinado. Passo a semana tensa. Aí, depois que eu prego, alivia, mas amanhã é segunda, já tem que começar a estudar de novo. E quarta tem estudo, domingo tem pregação. Responsabilidade. Mas também é um grande privilégio. Porque eu entendo que eu fui chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Deus nos encheu de habilidade
O verso 4 diz que Deus fez esse homem elaborar desenhos. Deus deu inteligência para esse homem, Bezalel. Deus deu conhecimento em todo o artifício para trabalhar com ouro, para trabalhar com prata, para trabalhar com bronze. Verso 5 diz que Deus ensinou ele a lapidar pedra. Deus ensinou a ele a entalhar madeira para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Aholiabe. A gente nunca trabalha sozinho, irmão. Sempre tem alguém para estar junto com a gente. Coisa linda, né? Bezalel e Aholiabe. Deus chamou os dois para trabalhar nessa área, para construir um propósito de Deus, um tabernáculo, para deixar ele bonito, chiquérrimo, elegante. Aí vem falando qual era a tribo dele, né? Esse era da tribo de Dan, Aholiabe. O Bezalel ele já era de outra tribo, era da tribo de Judá. E Deus uniu aqueles dois colegas para poder trabalhar. Eis que dei habilidade. Esses homens eles se tornaram hábeis para que pudessem fazer tudo o que fosse ordenado. Então, irmãos, a gente teme ao Senhor, mas Deus ele quer usar, Ele quer te usar para trabalhar no ministério que Ele colocou em suas mãos. É Ele quem capacita. Ou você acha que os discípulos de Jesus, ele sempre fala isso, já vieram prontos, já vieram capacitados, tiveram que caminhar um tempão com o mestre é quem capacitou. Jesus ele é o mestre, é Ele quem te capacita, Ele quem capacita ele. Você tem que dizer sim, eu quero trabalhar, eu quero produzir. Viu que coisa linda que Deus fez? Esses homens, mais uma vez, irmãos, olha o que Deus fez. Deus, eu enchi do Espírito de Deus, dei habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício, para trabalhar com desenho, trabalhar em ouro, trabalhar em prata, trabalhar com madeira, trabalhar com um monte de coisa. Mas veio, irmãos, na igreja nós temos oportunidade de desenvolver várias habilidades. Todo ano aqui, se uma pessoa entender, poxa, eu quero trabalhar, eu quero servir a Deus, ele tem oportunidade para trabalhar. Tantos desafios, irmão. Já fui professor de criança, já fui professor de jovens, já fui professor de casais, já preguei para idosos. Eu não sei fazer, mas Deus ele vai capacitar. Eu digo sim, é sempre sim, é sempre sim. Deus me capacita, Deus me usa. Eu conheci um rapaz lá em Campo Grande, Rio de Janeiro, na época que eu morava lá. Eu estava precisando botar tela lá em casa, para impedir que entrasse mosquito. Aí conheci um rapaz chamado Paulo. Sabe que esse era marceneiro, falando que ele é marceneiro, que fazia. Lá não tinha não existia blindex, pelo menos lá nessa época, né? Era janela de ferro, madeira, só essas coisas. Aí eu fui fazer uma tela com ele de madeira. Aí papo vai, papo vem, eu descobri, fiz amizade com ele. Ele falou que um dia ele dormiu, teve um sonho, e no outro dia ele acordou e já começou a cair para dentro, comprar madeira e fazer um monte de coisa. Eu vi várias coisas bonitas na casa dele. Ele falou, foi Deus que me deu essa habilidade. Eu não estudei, não tenho estudo, estava precisando de emprego, da noite para o dia tive um sonho, acordei no dia seguinte e estou aí. Não tinha nem ele nem divulgava. Eu acho que costureiro hoje em dia, né? Nem divulga, mas um falando para o outro tem muito trabalho. Ele tinha muito trabalho. Um outro rapaz que eu conheci, um rapaz chamado Roberto, músico, ele tocava violão. Eu fui na igreja dele uma vez, ele tocava violão. Aí teve uma vez que o pessoal falou assim, toca ré, toca não sei o que, o acorde tal. Aí ele falou, não sei o que é isso não. Eu só sei ouvir e fazer. Ele falava de quadradinho. Ele falou, a maioria das músicas eu só sei tocar quadradinho. Eram 4 acordes que ele lá tocava. Aí depois eu fiz amizade com ele, a gente foi passear junto. Aí ele falou que ele estava um dia orando, pedindo direção para Deus. E ele aprendeu assim, ele não sabia o nome dos acordes, ele só sabia chegar lá, ele ouvia e ele tocava. Ele falou, foi Deus que me deu. Já velho, um dia orando a Deus, fazendo um barulho lá no violão velho que eu tinha em casa, e comecei a tocar as músicas, já estou não sei quantos anos tocando, não sei o nome dos acordes, mas eu toco. É uma habilidade que Deus ele deu, e Deus ele faz esse tipo de coisa. Segunda parte, caminhando para o fim, usando a espada do Espírito. É o tópico.
Foi muita espada aqui, né? Foi muita espada. Então não podia ser diferente esse segundo tópico. Usando a espada do Espírito. A Bíblia diz que Eude, lá no verso 16, né, ele fez uma espada de dois gumes, que cortava para os dois lados, afiada, né, para que pudesse cortar em ambos os lados, não como uma faca só que corta somente um lado. Está no verso 16 do capítulo 3 de Juízes. Aí lá no verso 22, nós vemos Eude indo lá e seguiu a direção de Deus, usou a espada e o povo de Deus foi vitorioso, né, por ter se arrependido, por ter orado. Deus levantou Eude, o povo se arrependeu, o povo chorou, Deus deu a direção e ele foi usado como libertador. Algo interessante é que em Hebreus capítulo 4, verso 12, está escrito que a palavra de Deus, ela é como uma espada. A palavra de Deus é comparada a uma espada de dois gumes, não é isso? De dois cortes, de dois fios, que penetra na divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas, está apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus, ela é equiparada a espada. A palavra de Deus, ela é equiparada à espada. Nós vemos isso também lá em Efésios, capítulo 6, quando fala das armaduras de Deus. Tem uma parte lá, Paulo vai falando das armaduras e ele fala também da espada. Então tem algo interessante aqui para nós refletirmos, é que aqui no capítulo 3, no verso 20, 21, 22, está escrito que Eude, ele se aproximou de Eglon, né, o inimigo, quem liderava o inimigo do povo de Deus, e ali Eude, ele disse: eu tenho uma palavra de Deus. Não é isso que está lá no verso 20? Ei, vem cá. Aí ele ficou sozinho, Deus tinha dado a direção. Aí Eude vai dizer assim: ó, eu tenho para ti, rei, uma palavra de Deus. Isso é interessante para a gente poder refletir. Aí ele foi, sacou a sua espada, que estava no outro lado, porque ele era canhoto, ele sacou a sua espada e ali ele fez uso da sua espada. E nós vemos, irmãos, Efésios capítulo 6, verso 17, esse texto fala sobre as armaduras de Deus. É quando Deus ele fala sobre as armaduras espirituais. E Deus ele compara a palavra de Deus a uma espada, não é isso? Paulo ele afirma que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. O inimigo de nossas almas, eu vi isso também, eu era novo convertido. Você tem um inimigo. Esse inimigo é Satanás, é o inimigo da sua alma. Ele vai fazer tudo para atrapalhar a sua vida, para fazer com que você venha desistir, enfraquecer, lançar problema na tua casa, entre os membros da sua família. Ele é o seu inimigo. Nós devemos usar a espada do Espírito, a palavra de Deus, para poder, nesse nosso tempo, afastar, impelir, guerrear. É a palavra de Deus. Não é assim, irmãos? Não foi isso que o nosso mestre, nosso Senhor Jesus fez? Jesus ele inicia o seu ministério no deserto, Mateus capítulo 4, jejuando, orando, a sós, com Deus, e Satanás está ali, ao redor, tentando buscar uma presa para tragar. E Satanás, primeiro herege do Novo Testamento, sempre buscando um jeitinho, sempre dando um jeitinho de torcer a palavra, para parecer que era para enganar Jesus. Mas Jesus ele sempre combatia com a verdade, com a palavra, com o princípio, com o contexto, com a aplicação. Mateus capítulo 4, eu vou ler, fala sobre a tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus com fome, fraco. O que Satanás fez? O texto diz que Satanás se aproximou dele e falou: você é o filho de Deus, né? Você que é Jesus? Jesus, sou eu mesmo. Já que você é o filho de Deus, você é o poderoso, faz o seguinte: manda que essas pedras se transformem em pães.
Sabe o que Jesus respondeu para ele? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Palavra. Jesus está nos ensinando aqui, irmãos. É tempo de se alimentar da palavra. Existe tempo de se alimentar de comida, comer arroz, comer feijão. Mas alguns momentos da nossa vida é palavra. Jesus ele estava num momento aqui em que ele tinha que se alimentar da palavra. Satanás vai usar algo que é bonito, algo que é uma necessidade do nosso corpo. Eu lembro de uma vez que eu estava numa sobrevivência que eu já estava 5 dias sem comer, bebendo só algumas gotinhas de água, de náufrago. E acabou aquele período, o último dia tinha um baita de um banquete. Aí os colegas instrutores falaram para a gente, não avança pesado não, tinha muita comida, frutas e massa e um monte de coisa lá. Vai devagar, vocês estão 5 dias sem comer, você tinha comido alguns gomos de laranja, né? Vai devagar, e pode acontecer de o estômago rejeitar, vomitar. A gente ouve muita história aí de moradores que estão em estado de rua, que às vezes a pessoa quer agradar, e no mês passa no jornal, vou comprar uma pizza, um x-tudo, um cachorro quente, aí dá o pobre, ele come aquilo ali e morre. Toma uma Coca-Cola. Não está acostumado a comer essa comida pesada. Mas o que a carne quer? O que o olho fica? Que delícia, o lanche do McDonald's, eu vou comer. Aí come e morre. Então, nós achamos que está muito atento, porque a nossa carne, ela vai nos trair. Aqui a hora de guerrear era a palavra. É o homem espiritual. E Jesus, ele resistiu. Continuando o texto, verso 5. O diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, a parte alta, né? E mostrou para ele a cidade, né? A cidade, as casas, o mundo todo. Aí o diabo foi e disse para ele: se tu é o filho de Deus, se atira daqui lá para baixo, porque está escrito na palavra: aos seus anjos ordenará teu respeito e te guarda. Ele vem distorce, ele vem pelo texto totalmente fora do contexto que Jesus está vivendo. E eles Satanás diz para ele: esses anjos vão sustentar a sua mão. Aí Jesus combate ele como? Com a palavra. O que Jesus diz para ele? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. É claro que se Jesus ele faz isso, os anjos de Deus iriam ser enviados para salvar Jesus. Para que eu vou tentar, meu Deus? Vou mostrar que eu sou bam. Não tentarás o seu Deus. Então Jesus, ele usa a palavra. Levou o diabo, a terceira tentação, né, irmão? Levou o diabo a um monte alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrando me adorares. Olha o que Satanás prometeu. Jesus falou para ele: Satanás, mete o pé daqui, vai embora. Ele usou a palavra, né? Mas que eu estou parafraseando. Jesus disse, diz o texto sagrado: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E o que aconteceu? O diabo deixou, e vieram os anjos do Senhor e o serviram. Então Jesus ele foi aprovado, porque ele usou a palavra. Ele usou a palavra para vencer o diabo. Nós temos que usar a palavra, irmão. A palavra de Deus é poderosa. Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 14, esse é um texto bem conhecido, principalmente pelos jovens, pela juventude. O texto mostra que os jovens, eles venceram o maligno, porque eles usaram a palavra de Deus. Os jovens venceram o maligno porque o texto sagrado diz: a palavra de Deus permanece em vós. Os jovens só venceram porque a palavra de Deus permanecia neles. Os jovens vencedores devem sempre usar a
a palavra do Espírito, devem sempre usar a palavra de Deus. Salmo 119, verso 9, traz algo muito interessante. De que maneira poderá o jovem se guardar puro? E aí, como é que o jovem ele pode vencer? Como? De que maneira o jovem vai manter o seu caminho puro nesse mundo podre que a gente vive, com essa cultura apodrecida que nós vivemos? O texto responde, o próprio texto responde. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Segunda parte do texto, observando, segundo a tua palavra. E assim que o jovem permanecerá puro. Então, irmão, nós vemos, através deste juiz canhoto, que nós podemos extrair lições espirituais importantes para a nossa vida, para nós fazermos a diferença neste mundo. Deus nos capacitou com talentos para nós fazermos a diferença. Deus, Ele vai te dar tudo aquilo que é necessário, toda a habilidade necessária para que você possa desenvolver um ministério relevante. O seu ministério vai ser relevante, nossa igreja ela vai ser relevante. Tudo que nós devemos fazer é dizer sim, é nos colocarmos diante do Senhor para que Ele possa nos abençoar. Então, o primeiro passo é entregar a vida a Jesus. O primeiro passo é participar desse ciclo. Arrependimento. Arrependimento. Eu estou afastado do Senhor, eu devo me arrepender para que Deus possa suscitar um Eude para fazer a diferença. Nós possamos, irmãos, se arrepender todos os dias, possamos nos apresentar ao Senhor para que o Senhor venha fazer a sua obra através de nossa vida. Apresente ao Senhor, Ele vai te capacitar, como Ele fez com Isabel, a olhar, com o Eude, vai usar a sua diferença, o jeitinho que você é. Você deve fazer entregar a sua vida a Jesus, é caminhar com Ele, para que Ele venha ser o Rei, para que Ele venha ser o Senhor de sua vida. Amém? Vamos orar? Pai bendito, te agradeço, Pai, pelo privilégio de usar a Tua Palavra hoje, Pai, para aprendermos tanto sobre a Tua Palavra, Pai. Obrigado, porque a Tua Palavra é o nosso consolo, é a Tua Palavra quem nos orienta, ela é lâmpada para os nossos pés. O texto sagrado que nós lemos, os jovens venceram, Pai, porque a Palavra de Deus permanecia neles, Pai. 1 João 2,14. Foi assim que eles venceram o maligno, Pai. E quantas tentações, quantas provações, nós vemos a astúcia de Satanás, até com o nosso Rei Jesus, tentando contra a vida dele. O nosso mestre combate o inimigo com a palavra. O inimigo de nossas almas quer nos destruir, quer destruir nossos casamentos, quer destruir o relacionamento entre pais e filhos. Pai, nos ajuda a sempre fazer a leitura, olhar com os olhos da palavra, para poder instruir o nosso cônjuge, que talvez não está tão bem, está passando por alguma dificuldade. Nosso filho, Pai, nossa filha, que normalmente é o elo mais fraco da família, Pai. E Satanás quer perverter, sexualizar, ensinar que o errado é o certo é o errado. Nos ajuda, Pai, a exortar nossos filhos, a firmar uma boa base, para quando eles não estiverem junto, perto de nós, quando estiverem na escola, Pai, que eles venham ser luz, que eles venham fazer a diferença. Ajuda-nos, Pai, através da nossa habilidade, através dos talentos que o Senhor nos dá, nos capacita, Pai, para que assim como o Eude, consigamos fazer a diferença, Pai. Ele que tinha essa diferença por ser canhoto, mas foi usado pelo Senhor para libertar uma nação. Uma nação foi abençoada, a nação de Israel foi abençoada, e o Senhor usou o menos provável, aquilo que ninguém imaginava, Pai. Foi dali que veio a vitória.
Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nos usa, Pai, como instrumento do Senhor, para que possamos estar desfrutando, vivenciando, experienciando, Pai, a Tua vontade. Vendo nossos irmãos serem abençoados. Possamos experimentar toda a Tua provisão, Pai, como bem disse o irmão Daniel hoje aqui pela manhã, Pai. Nos abençoa, Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós oramos agradecidos, certo que uma grande obra o Senhor tem feito, tem realizado em nós e realizará ao longo dessa semana. Oramos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, Deus te abençoe, que a paz do Senhor reine sobre a sua vida, sobre a sua família, neste dia, nesta semana. Eu desejo as copiosas bênçãos do Senhor. Ao som do pós-lúdio, com oração silenciosa, o nosso culto se encerra neste momento. Deus a todos abençoe.